Olá, bem-vindos. Estamos de volta para mais um trimestre de reflexões em torno de temas espirituais importantes. Durante estes primeiros 3 meses deste novo ano, nos apontamentos da semana, iremos refletir consigo acerca de Deus. Quem é que consegue olhar para as imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble e não ficar maravilhado com a beleza do universo? Ou quando nos demoramos a olhar através do microscópio o pormenor de uma célula viva, ou ainda quando contemplamos, à vista desarmada, a majestade multicolor da natureza, não somos levados a perguntar quem fez tudo isto? Na sociedade em que vivemos, chamada de pós-moderna, herdeira de um pensamento filosófico cientificista dos séculos passados, apesar de se pautar pelo relativismo de posicionamentos ou pelo individualismo nas suas relações interpessoais, esta sociedade parece ter voltado a descobrir a espiritualidade e a religião. Com subjetividades diferentes, é certo, mas segundo os dados estatísticos do Eurobarómetro de 2010, pouco mais de 50% da opinião pública europeia diz crer num Deus. Enquanto que, entre os portugueses, esse número sobe ligeiramente acima dos 70%. Quem é esse Deus dos cristãos? É alguém distante e impessoal? Nestes nossos encontros, iremos procurar ter vislumbres deste Deus. Tentar captar os vários aspectos que nos são revelados a seu respeito e o significado que essas coisas têm para nós na vida do dia-a-dia. Partiremos de alguns conceitos básicos, tais como a Trindade. Essa noção admirável de que Deus é um Deus e, contudo, constituído por 3 pessoas distintas. Para discutirmos este tema de hoje, temos connosco em estúdio a doutora Vanessa Ferreira. A doutora Vanessa Ferreira é licenciada em Matemática e é professora do ensino secundário. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Por outro lado, temos também o pastor Daniel Vicente. O pastor Daniel Vicente é subejamente conhecido, ele é licenciado em Teologia e neste momento desempenha as funções da direção do Departamento de Gestão Cristã da Vida na União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Bem-vindo, pastor Daniel Vicente, também. Obrigado. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, esta noção está claramente lá. A doutrina da Trindade, de que Deus é um e constituído por 3 pessoas, é fundamental, pois trata de quem Deus é, de como Ele é e como atua, e ainda de que maneira Ele se relaciona com o universo. Embora alguns dos primeiros cristãos adventistas tivessem dificuldade em perceber este princípio, hoje em dia a Igreja tem uma posição firme e inabalável sobre esta doutrina. Tal como afirma a crença fundamental, número 2, é dito há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Diz-se, portanto, que este Deus é um Deus triuno. E, pegando um pouco nesta noção do Deus triuno, eu gostaria de dar a oportunidade, em primeiro lugar, pastor Daniel, às senhoras, e à senhora que temos aqui hoje, connosco. Eu iria pedir à doutora Vanessa Ferreira. Sei o doutora, só Vanessa, ok, pode ser. Ok. Obrigada. Que, em termos, é que a Bíblia apresenta esta unidade de Deus? Eu vou dar uma perspectiva matemática, visto eu ser professora de matemática. Okay. Muito bem. Esta unidade de Deus é um pouco complexa para nós, enquanto humanos, poder compreendê-la. Porque quando falamos em Trindade, a própria palavra indica que existem 3 pessoas. E é verdade, todos nós sabemos que existe o Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. No entanto, para nós, quando entendemos pessoas diferentes, fisicamente diferentes. E é verdade, se nós pensarmos num casamento, nós temos 2 pessoas que compõem o casal, o homem e a mulher. Fisicamente, são 2 pessoas distintas. A nível de papéis, são 2 pessoas distintas. A nível de tudo, são 2 pessoas distintas.
No entanto, em Gênesis 2:24, diz que, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O interessante deste uma só carne, é que esta palavra vim eu a descobrir agora, é que esta palavra eshad, hebraica, que é utilizada aqui no uma só carne, também é a mesma palavra utilizada para a Trindade, para simbolizar a unidade de Deus. Isto leva-me, como matemática, a entender, a deixar de perceber, digamos assim, o facto de serem três. Então, como é que três são só um? E podemos estar aqui também o tempo todo que quisermos, será-nos muito difícil entender isto, porque estamos a utilizar palavras que são palavras nossas, humanas, para tentar demonstrar um pouco uma grandeza que nós não conseguimos entender. Mas esta unidade de Deus é uma unidade que existem três, eles três existem, no entanto, eles estão em plena sintonia, extremamente organizados, e estes três são apenas um só. Tem um propósito. Exatamente, tem um propósito, propósito. que será todo o propósito, desde a criação à nossa redenção, a tudo isso, todos os três em sintonia têm esse plano e desempenham exatamente esse plano. Porque no fundo não são três deuses, é Exatamente. um só Deus. Exatamente. Eles complementam-se. E é interessante que nós, de alguma forma, poderíamos ver essa complementaridade, essa forma como Deus se completa numa ilustração interessante. Eu trouxe aqui uma maçã. Quando nós olhamos para este fruto, não temos dúvidas nenhumas que é uma maçã. Se eu pegar nesta maçã e começar a descascá-la, não é? Eu, neste momento, começo, portanto, a perceber-me que esta maçã, afinal, tem uma casca, não é? E tem também, portanto, aquilo que nós chamamos a polpa. Ora, essa complementaridade vê-se perfeitamente aqui. Não podemos dizer que a casca não é maçã. Sem dúvida. A casca é maçã. Exatamente. Faz parte da maçã. Enquanto eu não a descasquei, enquanto eu portanto, não usei a faca para separar, ela continuava a ser parte da maçã e continua a ser maçã. Apesar de estar separada neste E momento. por isso se chama casca de maçã. Casca de maçã. Não é uma casca qualquer, Exatamente. é casca de maçã. Ela não deixa de ser maçã. Exatamente. E é interessante também que se nós, portanto, abrirmos esta polpa, damos-nos conta que esta maçã tem também sementes, não é? Tem também sementes. Portanto, a semente estava lá e não se via, mas ela estava lá e fazia parte da maçã e tem uma função também Exatamente. complementária de toda a maçã. É interessante essa imagem porque podemos ver aí, exatamente nesta ilustração, algumas das funções da própria divindade nas três pessoas, não é? A função do Espírito, a função de Deus o Pai, a função de Deus o Filho. Sem dúvida. Eu posso... Eu já tinha pensado um pouco também nesta questão e acho que a maçã consegue nos ilustrar perfeitamente que nós temos uma casca, que digamos que é o Deus o Pai. Na nossa família, quem é o pai? É alguém que nos protege. Exatamente. O que é que a casca faz à maçã ou a casca de qualquer fruto faz ao próprio fruto? É uma proteção. É uma proteção, é a segurança, porque se o fruto cai... Pronto, lá está. E esta ideia do pai, e quando nós pensamos no nosso pai, é quem nos protege, é quem nos defende, é quem está lá para nós. Pronto. Depois temos o caroço, que é outra ideia que não se vê, lá está, como a ideia também do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é executar, a continuidade da maçã, digamos assim. Como é que a maçã vai continuar? A perpetuidade. Exatamente. Maçã, como é que nós vamos criar outra árvore? É através do quê? Desse mesmo caroço. Então, na maçã
acho que o pastor Daniel fez muito bem em ter trazido a maçã, porque nos dá uma ilustração clara do papel dos três. Falta-nos também Jesus, que nós podemos encarar como a polpa, digamos assim. Aquele que se ofereceu, que nos alimenta. Exatamente. Aquele que se ofereceu para nos alimentar de uma forma extraordinária. E no Espírito Santo, estavas a falar, e veio à minha mente a ideia da função do Espírito Santo logo no momento da criação. É dito no livro de Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas. Dá a ideia que ele fecundou, ou estava a fecundar todos os elementos para que Jesus, a palavra, o verbo que depois João, no seu Evangelho, fala, pudesse então, através do poder da sua palavra, reunir esses elementos e trazer à luz do dia, ou trazer à luz do dia, trazer à sua presença toda a obra criadora. É interessante. Estes papéis têm uma coisa também muito interessante que há pouco mencionámos, a questão da organização e da sintonia. Porque Deus é um Deus de extrema organização. E não há nada que Jesus faça que o Pai também o faça ao mesmo tempo, porque estaríamos a desperdiçar recursos. E não, eles estão em tal forma em sintonia, de tal forma coordenados, que o que o Espírito Santo faz, o espalhar da palavra, que nós associamos sempre ao Espírito Santo, que o Espírito atua em alguém, é uma expressão... do pecado. Exatamente, portanto, é uma expressão que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. E esse trabalho do Espírito Santo é um trabalho que a Ele, digamos que é Ele que o faz. Ele foi atribuído. Exatamente, portanto, é Ele que o faz. Todo o plano da redenção, Jesus assume esse papel e ninguém mais morre. Nem o Espírito morre, nem o Pai morre. Apenas Jesus assumiu esse papel de Redentor e Nosso Salvador e cumpriu-o até ao fim. E temos o Pai que está, digamos que, a proteger-nos e em sintonia também com o seu Filho e com o Espírito Santo. A ideia da maçã, destas três estarem complementados, não é? Mas em cada momento os três estão presentes, não é? Exatamente. Na criação, os três estão presentes. Na redenção, os três estão presentes. Neste momento em que o Espírito atua no ser humano e se faz presente, o próprio Jesus diz claramente: estarei convosco todos os dias. Como é que ele está? Nós não o vemos aqui em presença, mas através do Espírito ele está presente. Eles estão completamente... Eles não morreram fisicamente, evidentemente. Jesus morreu fisicamente, porque ele próprio é quem encarnou e fez, e portanto assumiu a encarnação, mas eles estão solidários nesse morrer pelo homem e pela nossa redenção. Pegando um pouco nessa deixa que o pastor Daniel Vicente agora referiu, acerca de Jesus que morreu, sendo ele humano, no que diz respeito a esta segunda pessoa desta unidade triuna, este Jesus, o que é que as Escrituras do Novo Testamento nos dizem acerca, não da humanidade, não é esse aspecto que eu gostaria de ressaltar, mas da divindade desse Jesus? Uma vez que ele se tornou humano, como é que as Escrituras falam acerca da sua divindade? Olha, logo na primeira página do Novo Testamento, nós temos uma afirmação acerca da pessoa de Jesus, que é a seguinte. No versículo 23 do primeiro capítulo. De São Mateus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Para que não reste dúvidas, diz que quer dizer Deus connosco. Ou seja, Deus está presente na pessoa de Jesus, até através do nome que lhe é dado. Sabemos que ele também será chamado, desde o ponto de vista humano, Jesus. Aliás, menciona o versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Mas o anjo que faz este anúncio faz questão também de mencionar que será chamado pelo nome de Emanuel. Ou seja, pelos homens, pela sua ação, ele vai ser reconhecido efetivamente como Deus conosco. Depois há uma questão muito interessante. Jesus permite que o adorem. A menos que nós estejamos aqui a fazer uma farsa e estejamos a seguir um grande charlatão, não é? Não faz sentido
chamarmos-nos cristãos, dizemos que Cristo foi verdadeiro, e até o mundo secular diz que foi um homem de excelentes qualidades, e depois vamos dizer então, foi um homem de excelentes qualidades e foi um charlatão, foi um mentiroso, porque o próprio Jesus reconheceu-se como divino. Aceitou a adoração. Exatamente. Aceitou que Tomé lhe dissesse Senhor meu e Deus meu. Quando se refere aos anjos, e sabemos que os anjos são seres celestiais que servem a Deus, ele refere-se de os meus anjos. Exatamente. Portanto, tudo isto mostra que Jesus reconheceu essa divindade. E o Novo Testamento, depois não só na pessoa de Jesus, mas na pessoa dos apóstolos, eu já mencionei Tomé, mas também o apóstolo Paulo, diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Ele era absolutamente Deus. E portanto, Jesus não era uma parte humana e uma parte divina. Ele era um Deus, ele era o humano divino, ou divino humano. E é essa a nossa dificuldade, às vezes, em falar sobre estas questões, não é? Porque a nossa mente é tão finita que não compreendemos totalmente essas realidades. Mas, pegando, agora falamos de Jesus, falamos de Deus o Pai, o Protetor, cheguemos um pouquinho mais à frente no sentido do Espírito Santo. Que bases temos nós, se é que elas existem, para considerar o Espírito Santo como parte do Deus plural apresentado na Sagrada Escritura? Pastor Daniel Vicente. Quando nós lemos no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 28 e no verso 19, nós vemos uma afirmação interessante, que é a seguinte. Diz assim, Jesus está a dar as suas últimas instruções aos seus discípulos e diz, dá-nos uma missão que é a missão da Igreja, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que, propositadamente, eu não acredito em coincidências, nem acasos, Marcos vai mencionar, vai pôr, portanto, a palavra que aqui é mencionada, batizando-os em nome. Ele vai usar, efetivamente, no grego, o singular nome, e não nomes, ou no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, no nome. Ou seja, o nome. Quem é o nome? Já Moisés teve essa dificuldade e disse, mas quem é que eu vou dizer que tu és? Eu sou o que sou. Ou seja, esse que é o nome, aquele que é, que está sempre presente, aquele que está como está, porque está sempre. Aquele que existe desde a eternidade. Portanto, aqui está portanto, uma afirmação muito interessante. E também, o mesmo Jesus, ele vai também, quando diz que se eu não for, quando os discípulos começam a pensar, não, Senhor, não, que não te aconteça isto, mas porque é que tu tens que ir e para onde é que tu vais? Ele diz, olha, se eu não for, o Espírito não virá a vós. Ou seja, se o Espírito fosse só alguma coisa do próprio Jesus, porque é que Jesus não disse automaticamente, o meu Espírito não ficará convosco? Claro que ele vai dizer noutros momentos isso desta forma, porque já disse isto, e então já é fácil compreender que é o Espírito ou um ou outro Consolador. É interessante a expressão que Jesus usa, um ou outro Consolador. Eu sei que eu já sou o Consolador, exatamente, mas agora vocês vão precisar de continuar a ter o Consolador. Então vem outro no meu lugar e não é inferior a mim. Porque se fosse inferior, Jesus não diria, olhem que se eu não for, ele não vem. Claro. Ou seja, ouçam, vocês precisam também dele para estar convosco todos os dias. Exatamente. Agora comigo, fisicamente, eu só posso estar num lugar ao mesmo tempo. Mas o Espírito não. Mas o Espírito é imaterial, não. Portanto,
vocês só ficam a ganhar com isso. Eu continuo convosco através dele porque ele é parte de mim. E é nesse mesmo contexto que Jesus vai dizer: quem vê a mim vê o Pai. Exatamente. É interessante que tudo isto se conjuga e tudo isto em termos se conjuga de divindade e para da sua vermos unidade. esta unidade que existe. Não a conseguimos explicar, como a Vanessa dizia no princípio. Estamos a usar termos humanos para explicar realidades que são eternas e transcendentes. Espirituais. Sem dúvida que sim. E somos limitados nesse aspecto. Queridos amigos, devido à nossa mente finita, incapaz realmente de compreender plenamente as realidades espirituais, este tema não é fácil de captar na plenitude e é inesgotável. Estamos a lidar com a natureza de Deus, o Criador do Universo. Que loucura seria pensar que o poderíamos compreender totalmente. Sobretudo quando nós, seres humanos, não conseguimos compreender totalmente praticamente nada. Pense mesmo na coisa mais simples de que se consegue lembrar neste momento. Quantos pormenores disso em que está a pensar estão para além do seu conhecimento? Quanto mais não será com algo tão grandioso como é a natureza do próprio Deus. Embora tenhamos dificuldade em compreender a natureza do Autor do Universo, as Escrituras ajudam-nos a entender que Deus existe em três pessoas distintas, cada uma com funções diferentes, como vimos neste momento. Contudo, elas atuam como uma única, com o mesmo propósito: amar e recuperar a humanidade para o seu estado original. No próximo encontro, vamos debater sobre o princípio. O tema de hoje foi apenas uma introdução ao começo de todas as coisas, a criação. Esperamos por si. Até lá, desejo que Deus continue presente na sua vida.